A CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo pega o São Paulo no primeiro jogo. De novo, Botafogo e Vasco se enfrentam pela primeira vez depois de terem se tornado SAF. Vou falar muito sobre isso também. E tem jogador que pode estar chegando no fogão. É depois da vinheta. One aim, one action, one chance, one expert. Antes da gente entrar nos assuntos aqui que eu enumerei antes da vinheta aqui, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like aqui na Rádio Botafogo. Isso ajuda demais, né, no desenvolvimento do canal, porque o YouTube entende que o conteúdo aqui é de qualidade, ele acaba distribuindo melhor os nossos conteúdos para um número cada vez maior de pessoas que chegam aqui pela primeira vez e têm a oportunidade de se inscreverem também na Rádio Botafogo, assim como você que está assistindo a gente aqui agora, que ainda não está inscrito, clica no botãozinho vermelho aí debaixo do vídeo e se inscreva aqui na Rádio Botafogo e considere também tornar-se membro do canal. Você pode aproveitar os vários benefícios que a gente deixa aqui para você e você pode se tornar membro do canal por menos de R$5. Então não perca tempo, torne-se membro da Rádio Botafogo agora. Galera, é o seguinte, a CBF divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro, né? E o Botafogo vai estrear, né, contra o São Paulo. É a quinta vez dos últimos 10 anos que o Botafogo estreia contra o Tricolor Paulista. Dessa vez a gente vai jogar no estádio Newton Santos, onde a gente já venceu o São Paulo em estreia do campeonato também, naquela partida que a gente venceu os paulistas por 4-2. E no ano passado o Botafogo, né, teve duas vitórias, conseguiu 2 vitórias sobre eles, então a gente vem de um retrospecto positivo sobre o São Paulo, né? Só que a gente não pode dizer que os primeiros jogos do Botafogo vão ser tranquilos, né? Logo em seguida o Botafogo viaja para pegar o Bahia, né, que se tornou SAF há pouco tempo, não vem, digamos assim, numa excelente fase, vem até bem no Campeonato Baiano, mas na Copa do Nordeste não vem desempenhando como desempenha no Campeonato Baiano, até porque na Copa do Nordeste você acaba pegando equipes, né, com nível, com sarrafo mais alto. Por exemplo, o Bahia acabou de perder para o Fortaleza na Fonte Nova por 3-0, Fortaleza que não vencia o Bahia na Fonte Nova há 40 anos, né? E o Bahia perdeu. Então, eu assisti esse jogo e você vê que ali ainda tem muita coisa para melhorar na equipe do Bahia, porque é uma equipe em formação. Mas até abril, né, reforços chegarão, obviamente, o trabalho provavelmente já vai estar mais amadurecido também. Na terceira rodada, aí a gente já tem Flamengo e Botafogo. Clássico carioca, clássico local, e o jogo é fora, né? O Botafogo joga nos domínios do Flamengo. Não sei se vai ser no Maracanã, provavelmente vai ser um jogo no Maracanã, mas... E depois o Botafogo recebe, né, Atlético Mineiro no Rio de Janeiro e Corinthians, né, numa sequência. 2 adversários também, que são times que estão disputando Libertadores, né? Ou seja, o Botafogo numa sequência pega logo de cara Flamengo, Atlético Mineiro e Corinthians, né? Uma sequência bem digesta para o Botafogo. Eu, particularmente, até prefiro, né, pegar logo uma sequência difícil, né, para, teoricamente, pegar os adversários que a gente tem mais chance de pontuar, com mais chance de vitórias, né, um pouquinho depois, né? Mas, enfim, coloca aí sua opinião. O Botafogo depois sabe pegar o Goiás, né, lá em Goiás, e depois tem clássico contra o Fluminense também no Rio, mas aí com o mando do Botafogo. Então, assim, são 2 clássicos, né, dentro das 10 primeiras rodadas, e adversários que estão disputando Libertadores também, uma tabela bem madrasta para o Botafogo. Campeonato Brasileiro não tem muito o que reclamar, não tem muito o que discutir, não. Vai ser pedreira, principalmente esse ano. Na minha opinião, eu acho que o Campeonato Brasileiro vai ser, talvez seja, né, o Campeonato Brasileiro mais disputado, sei lá, dos últimos 10 anos. Né? Vai ser muito complicado mesmo. Beleza? Galera, agora voltando aqui para Campeonato Carioca, Botafogo enfrenta o Vasco nessa quinta-feira, às 8h30, no Maracanã. Mando de jogo do Vasco também. E tá rolando uma certa polêmica aí com relação à torcida do Botafogo. E eu vou dar minha opinião aqui e eu quero que você deixe a sua opinião aí nos comentários também. A questão é a seguinte, o Vasco já vendeu, foi anunciado, né, que o Vasco havia já comercializado mais de 35 mil ingressos, o setor sul do Vasco e o setor leste inferior também já estão esgotados. Então, não há dúvidas que haverá uma ampla maioria vascaína
no Maracanã, assim como houve ampla maioria vascaína também no Maracanã, no clássico entre o Fluminense e Vasco, mando do Fluminense, e a torcida do Vasco se fez presente, foi maioria absoluta, uma diferença gigantesca em termos numéricos, né, de uma torcida para outra. A torcida do Botafogo, até então, né, até a última vez que os dados foram divulgados, a torcida do Botafogo havia comprado algo em torno de 5.100 ingressos. Ou seja, a gente deve ter uma proporção aí, sei lá, de 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes mais vascaínos do que botafoguenses no estádio. E aí isso suscitou, né, um debate que a torcida do Botafogo não se faz presente, a torcida do Botafogo não tem comparecido a jogos, e não é bem assim, tá? Não é bem assim. A torcida do Botafogo se faz presente em jogos importantes, fora do estado, por exemplo, a torcida do Botafogo tem dado um show, e assim, a gente tem que pegar, né, como referência, né, o Campeonato Brasileiro do ano passado, que é realmente o campeonato mais importante do Brasil. E aí alguns motivos pelos quais, né, a torcida do Botafogo pode não estar querendo comparecer, foram levantados numa pesquisa que eu fiz aqui na Rádio Botafogo, na aba da comunidade. Tem uma pesquisa lá que eu deixei, se vocês quiserem responder lá, coloca lá. E eu tinha perguntado se você iria ao jogo, e nas 3 respostas, sim, talvez e não, pedi que as pessoas justificassem nos comentários. Obviamente, quem é de fora do estado, né, para vir para cá numa quinta-feira, para um jogo 8h30 da noite, realmente é uma coisa muito complicada. Mas muita gente alegando, né, primeiro, falta de grana, né, isso é muito compreensível, não tem o que discutir com relação a isso. Outros compromissos, como pessoas estar estudando na mesma hora, ou estar trabalhando na mesma hora do jogo, isso também é muito compreensível. Aliás, todos os motivos são compreensíveis. E agora, me chama a atenção algumas outras justificativas que os torcedores alvinegros, né, têm dado para o não comparecimento. São eles: a dificuldade na aquisição dos ingressos, não somente nos valores, porque o ingresso cheio, né, R$110, e para os sócios torcedores R$55, num campeonato carioca, mequetrefe, né, que inclusive pelo 3º ano consecutivo não vai ter premiação, um campeonato que a própria empresa, na verdade, é responsável pela comercialização dos direitos, né, de transmissão e tal. Essa empresa já anunciou que terá prejuízo com o Campeonato Carioca. Então, assim, num Campeonato Carioca feito nas coxas, né, e feito para beneficiar uma equipe com o roteiro já praticamente pronto, é uma justificativa para lá de plausível. Eu mesmo desci o Mário no Campeonato Carioca, e eu não posso me contradizer agora exigindo presença da torcida alvinegra num campeonato que eu, particularmente, acho que não vale nada, senão apenas um torneio para você dar ritmo de jogo para os jogadores e colocar todo mundo em trabalho de pré-temporada. Na minha opinião, o Campeonato Carioca serve somente para isso. Outro motivo pelo qual o torcedor alvinegro não quer ir, né, além desse, de achar o campeonato desprestigiado, ingresso caro, a falta de critério nessa questão dos ingressos, você compra ingresso, tem que retirar ingresso físico, pegar outra fila, assim, coisas que eu jamais vou conseguir entender. Em 2023, você comprar ingresso online e ter que retirar ingresso físico, porque a PM exige isso, como se a PM fosse a responsável pela organização do evento, e como se ingresso físico, ingresso de papel, né, tornasse o evento mais seguro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada, rigorosamente nada a ver uma coisa com a outra. A minha opinião aqui é que ingresso físico, né, ele só favorece cambista. Né? E todo mundo sabe, todo mundo está cansado de ver, no entorno dos estádios, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, o cambista age livremente, vendendo ingresso da maneira que quiser, debaixo das barbas da polícia, que não faz nada. Então, favorecer ingresso físico, na verdade, é favorecer cambismo, na minha opinião. Isso é o retrocesso dos retrocessos. Mas, enfim, então a torcida do Botafogo dá várias justificativas. Aí você pode pensar, pô, mas a torcida do Vasco comprou mais de 40, se bobear 40 mil ingressos. A torcida do Vasco vai estar lá, né? Já comprou sua carga toda, né? Era para ser 50-50. Beleza, vamos tentar colocar as coisas sob perspectiva. E não é desculpa que eu estou dando, não. A torcida do Vasco, nesse momento, se encontra mais ou menos naquele mesmo estágio que nós, alvinegros, nos encontrávamos no começo do Campeonato Brasileiro. Vocês vão se lembrar que a gente colocou 30 e tantas mil pessoas no jogo contra o Corinthians na abertura do Campeonato Brasileiro do ano passado. E a gente sofreu uma derrota dura contra o Corinthians, né?
naquele jogo. E nem isso foi capaz de esmorecer o alvinegro, que acabou enchendo o estádio de novo nos jogos seguintes, encheu contra a Juventude, encheu contra a Avaí, ou seja, o que está acontecendo, né, com a torcida do Vasco nesse momento é aquilo que a torcida do Botafogo já passou lá no começo do Campeonato Brasileiro. Aquela euforia pela chegada da SAF, a torcida muito animada, né, pela contratação de jogadores, anúncios de jogadores. O Vasco anunciou diversos jogadores e Botafogo no mercado, até o momento, tem sido bem tímido, tem sido bem pontual. Isso, de certa forma, vai deixando o torcedor alvinegro também desconfiado. Então, soma-se todos esses fatos aí, eu, na minha opinião, tá? Eu acho até que dava para a torcida do Botafogo chegar mais junto. Já era para a gente estar com pelo menos uns 10 mil ingressos vendidos, ou pelo menos o nosso setor vendido. Mas eu não vou tirar a razão de quem não for no jogo e quem não puder ir ao jogo, não fizer nenhum grande sacrifício também para ir ao jogo. Tá? Eu quero saber a sua opinião com relação a isso aí. Deixa seus comentários. O Botafogo está numa situação bem favorável, na minha opinião, no clássico contra o Vasco. O Vasco, para poder igualar as ações com o Botafogo, vai ter que repetir a atuação que fez contra o Fluminense. Foi um jogo muito surpreendente, na minha opinião. Eu esperava que o Fluminense fosse ser muito mais dominante na partida contra o Vasco, mas o Vasco igualou o jogo, não somente na vontade, eu acho que o Vasco teve muito mais vontade de vencer o jogo do que o Fluminense, mas, na minha opinião, há algumas diferenças entre Botafogo e Fluminense. O Fluminense não tinha seu principal jogador, que é o Ganso. O Botafogo também não tem, teoricamente, o seu meio de campo titular, com Lucas Fernandes e Eduardo. O Lucas Fernandes vai estar no banco, né, provavelmente sendo relacionado, já está treinando sem nenhum tipo de restrição, deve entrar no decorrer do jogo. Mas o Botafogo, por exemplo, não vai ter o Patrick de Paula, vai ter provavelmente Marlon Freitas também. Então o Botafogo deve jogar com Tietê, Marlon Freitas e Gabriel Pires. Eu acho que não muda com relação a isso aí. E o Vasco, né, vai ter um problema muito sério no gol. O Vasco não vai ter 3 de seus goleiros principais, né? O Léo Jardim e o Ivan, por exemplo, por questões de registro, questões contratuais, de quando eles foram contratados, e como esse jogo do Botafogo, entre Vasco e Botafogo, é um jogo adiado da terceira rodada, né? Eles ainda não haviam sido inscritos até a véspera do jogo, então vale o regulamento. O Vasco deve ter o Halls, né? Que é um goleiro que nem estava sendo cotado para ser promovido aos profissionais. Então, eu vejo o Botafogo levemente favorito para esse clássico, mas eu nunca vou dizer que o Botafogo vai ser amplamente favorito, porque depois do que eu vi o Vasco fazendo contra o Fluminense, eu acho que o clássico é pau a pau. Além do que, né, o Vasco vai estar muito empurrado pela ampla maioria da torcida que vai se fazer presente no Maracanã, beleza? E tem essa questão da motivação, obviamente, do torcedor, que é muito compreensível isso. E, por falar nisso, por falar em contratações, o Botafogo pode estar anunciando a contratação de um lateral direito, né? Trata-se de Plácido, jogador argentino de 29 anos, que joga no Lanús, na verdade, e que viria, na verdade, para brigar por posição com Rafael e Daniel Borges, né? Muita gente aqui no Brasil foi meio que pega de surpresa. O Danilo Gentili, na verdade, que deu a informação ontem, bem tarde da noite, e a informação também foi dada por um jornalista argentino. E aí eu fui procurar saber um pouco mais, né? O Matheus Fogstadt também, aqui da Rádio Botafogo, a gente conversando lá, trocando figurinhas lá no nosso grupo, né, do WhatsApp, a gente colocando alguns dados ali do SofaScore, ele pegando dados lá do programa que ele tem. O Matheus foi assistir 2 jogos ontem ainda para poder formar uma opinião e começar a colocar a opinião dele lá no Twitter. O moleque é brabo, né? O Matheus é muito brabo. E eu também fui buscar minhas opiniões em outros lugares, né? Uma foi no Josa Novales, que eu vi ele comentando numa live dele, inclusive perguntado, né, por algum torcedor alvinegro sobre o jogador, e ele dá uma opinião muito interessante, onde ele diz que o Di Plácido é um lateral muito regular, é um lateral que é interessante porque ele nunca vai fazer nenhum tipo de partida brilhante, ele não é um jogador brilhante, mas ele também nunca vai te deixar na mão, é um jogador que ele tem valências muito importantes, principalmente no setor defensivo. E isso a gente já tinha detectado nos números dele, eu e Matheus, né? É um jogador que tem um aproveitamento espetacular em termos de roubada de bola, um jogador que tem um aproveitamento espetacular em termos de ganhos de disputa de bolas aéreas, apesar de não ser um jogador muito alto, né? Inclusive até relativamente baixo, se eu não me engano, 1,74 m
1,76 m, eu não me lembro agora exatamente, mas inclusive até meio que fora do padrão, né, de altura dos jogadores que o Botafogo tem contratado. O Botafogo só tem contratado jogadores de 1,80 m para cima, com jogadores com um número muito bom de interceptações também, mas um jogador com números muito tímidos em termos ofensivos, tá? E aí, por que esse jogador se encaixaria no Botafogo? Aí eu vou buscar uma outra opinião também do meu querido amigo Bruno Garcês, lá de Belo Horizonte, o cara que mais acompanha, né, os campeonatos sul-americanos, o cara que sabe tudo, e ele me deu uma opinião muito interessante com relação ao Di Plácido, né, em que ele e um outro lateral direito, que inclusive o Botafogo até chegou a sondar também, se eu não me engano, o Aguirre, são os laterais que se revezam na titularidade do Lanús, porém os dois com características bem distintas. O Aguirre é um jogador que tem uma chegada no ataque muito mais consistente, um jogador que apresenta, inclusive, em termos técnicos, números melhores do que o Di Plácido, mas o Di Plácido é um jogador que surgiu como uma promessa no futebol argentino, chegou a ser convocado para a seleção argentina em 2018, mas ele teve 2 contusões teoricamente bem sérias, né? Uma delas, inclusive, no ligamento cruzado do joelho. Então, é aquele jogador que, depois que voltou de contusão, teve que retomar o seu espaço, teve que brigar de novo pelo seu espaço com o Aguirre, que havia chegado para o Lanús. E, além disso, né, o Di Plácido, ele se destaca muito mesmo pela sua atuação defensiva. E aí a gente vai pensar no contexto do Botafogo. A gente tem 2 laterais hoje que, na minha opinião, deixam muito a desejar na questão defensiva. Tanto o Rafa, que vem sendo mais escolhido como titular, e principalmente o Daniel Borges, né, que a gente tem muitas reclamações com relação à parte defensiva do Daniel Borges. O Plácido, né, ele viria para complementar um sistema defensivo que já vem atuando muito bem, tanto é que o Botafogo, no Brasil, hoje, é o time com a menor média de gols sofridos, tá? E se você tem um jogador que te dá essa consistência na defesa, você, teoricamente, libera um pouco mais o ponta-direita para poder subir mais ao ataque e também poder exercer funções defensivas, mas que não exijam tanto fisicamente desse jogador. E aí a gente está falando de quem? Quem que é o principal jogador da ponta-direita hoje no Botafogo, até o momento em que o Botafogo ainda não contrate um novo ponta-direita? É o Gustavo Sauer, que tem alternado com o Piazon. E o Sauer, a principal deficiência do Sauer é justamente na recomposição. Para que o Sauer seja potencializado, ele teria que ser mais liberado para exercer as ações ofensivas, tá? É obviamente não o eximindo das obrigações defensivas, mas não exigindo tanto dele quanto era exigido, por exemplo, do Júnior Santos, que fisicamente é um touro, muito mais forte do que o próprio Sauer, né, que conseguia recompor, né, com muito mais facilidade, justamente por causa dos seus atributos físicos. O Sauer ficando mais liberado, né, para fazer as funções ofensivas, para exercer as funções ofensivas, precisa de uma cobertura melhor. Nesse caso, você precisa de um lateral direito que tenha valências defensivas melhores. Só isso já justificaria, né, a contratação do Di Plácido. Mas e se você precisa de uma nova configuração? E se você precisa, por exemplo, de um outro ponta-direita, né, e que tem muita capacidade de recompor também, mas você precisa de um apoio melhor do lateral direito? Nesse caso, o Rafael, né, é o que a gente espera dele, precisa subir o jogo dele ofensivamente. O Rafael é um lateral que prima, na verdade, sempre primou, na verdade, pela garra, pela raça, pela entrega em campo, né? E defensivamente no United era muito bem visto pelo Ferguson. Só que na melhor fase dele, ele conseguia apoiar muito bem, inclusive fazendo gols em jogos muito importantes. Fez gol, por exemplo, no Anfield contra o Liverpool. Então é esse Rafa que a gente quer ver. É esse Rafa que a gente quer ver recuperar o futebol dele, né? Para isso, né, o Botafogo precisa ter um outro ponta-direita com uma característica diferente, né, tanto do Piazon quanto do próprio Sauer, né, que seja capaz tanto de apoiar quanto de defender. Então, voltando ao Plácido, é uma contratação, né, que promete fazer muito bem ao Gustavo Sauer, na minha opinião, né, e promete também ser uma excelente aquisição ao setor defensivo do Botafogo, que já é muito bom, que já está muito bem consolidado, né, e que pode melhorar ainda mais. Lembrando, né, um bom ataque ganha jogos, uma boa defesa ganha campeonatos, né? Se a gente quer ganhar campeonatos, a gente tem que partir para isso aí, beleza? Concorda, discorda, eu quero saber a sua opinião, deixa a sua opinião aí. E, mais importante, deixou seu like? Deixa seu like se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui na Rádio Botafogo,
considere tornar-se membro da Rádio Botafogo para que você possa gozar de vários benefícios que a gente oferece aqui. Beleza, galera? Então, eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB para vocês. Um grande abraço. Tchau.